da série Respondendo Perguntas. Quais são os benefícios para a sociedade quando uma empresa faz o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? São vários benefícios, mas por causa do tamanho do vídeo, eu separei 3 deles que eu vou explicar nos mínimos detalhes aqui para você. Primeiro, mudança da consciência da empresa em relação ao tratamento dos dados pessoais. Gente, as empresas tinham a impressão que os dados pessoais ou aquele banco de dados com dados pessoais era tudo deles. É tudo nosso, tá tudo dominado, e veio a LGPD e disse assim: nananina não, os dados são dos titulares. E aonde está escrito isso na Lei Geral de Proteção de Dados, Silvia? Isso está escrito lá no artigo 17. Às pessoas naturais está garantida a titularidade de seus dados pessoais. Ou seja, você é uma pessoa natural, tá aqui vivinha sobre a face da terra, os dados pessoais são seus e as empresas não podem fazer o que elas bem entenderem com os seus dados pessoais. Então esse é o primeiro grande benefício, as empresas terem a consciência que os dados pessoais não são delas, mas sim dos titulares. Segundo grande ganho é a organização da governança corporativa. Como assim, Silvia? O que a Lei Geral de Proteção de Dados tem a ver com a governança corporativa? Quando uma empresa vai fazer a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela ganha de presente se ela não tiver a governança corporativa. Por quê? Porque ela tem que cumprir o artigo 50 da Lei Geral de Proteção de Dados. E o que diz no artigo 50? No artigo 50, parágrafo 2º, inciso 1º, letra F de faca. Nossa, que endereço grande, né, Silvia? Vamos repetir? Vamos! Artigo 50, parágrafo 2º, inciso 1, letra F de faca. O que diz nesse artigo, Silvia? Lá diz que a organização da governança dos dados deve estar integrada com a governança da empresa. Ora, eu sempre faço a analogia do noivo e da noiva. Se eu tenho a governança dos dados, que seria o noivo, como eu vou integrar ou casar com a governança corporativa se não existe a noiva? Meu Deus, eu tenho um noivo e não tenho noiva. E aí eu sempre brinco, quando uma empresa faz o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, se ela não tem governança corporativa, ela ganha de presente. Porque quando nós formos cumprir essa parte do artigo 50, de integrar a governança dos dados com a governança corporativa, se eu não tenho essa governança corporativa para fazer essa integração, eu vou precisar ajudar essa empresa a organizar a governança corporativa. Existe uma estatística que diz que mais de 98%, ouçam esse número, 98% das empresas que procuram empresas de seguro para fazer seguros de cibersegurança tem a proposta negada, porque não tem um requisito que é exigido pela seguradora para que faça a cobertura de cibersegurança. E qual é este requisito? Ter a governança corporativa muito bem organizada. Ora, se 98% das empresas que procuram uma seguradora não tem a governança corporativa, talvez esse número até aumente, essa porcentagem até aumente se você jogar todos os CNPJs na vala comum. Porque pensa aqui comigo, uma empresa que procura uma seguradora para fazer um seguro de cyber, ela já tem uma consciência bem elevada sobre a necessidade de proteção de dados pessoais, certo? Imagina que a maioria das empresas nem tem essa consciência, que foi o ponto número 1 que eu trouxe aqui para vocês. Ora, essas empresas, 98%, são as que procuram fazer um seguro de cibersegurança. Imagina as que nem sabem da existência disso. Então, eu sempre falo que o empresariado brasileiro, ele tem um nível muito baixo de conhecimento técnico. O brasileiro, ele é empreendedor por natureza, isso é um fato. Ele ama empreender, ele ama abrir empresas, mas também nós temos uma estatística muito triste.
a maioria das empresas não chega ao 5º ano desde a abertura, desde a fundação. Justamente por isso, porque o brasileiro tem o ímpeto de querer empreender, de querer abrir uma empresa, mas ele não faz a lição de casa. Ou seja, ele não estuda como é ser um empresário, ele não estuda sobre a administração dessa empresa, sobre governança, sobre tudo que envolve a abertura de uma empresa, inclusive pesquisa de mercado, pesquisa de concorrência, o que a gente chama de fazer um benchmark. Ele está entrando no mercado porque ele acha incrível, mas ele não entende muito do mercado. E eu vou te contar uma história que isso aconteceu com meu pai. Quando eu ainda nem tinha nascido, meu pai abriu uma fábrica de bexiga. Aqueles balões de festa. Só que ele, como bom empreendedor, né, brasileiro, sendo brasileiro, não pesquisou o mercado. E ele conseguiu, porque ele é muito bom vendedor, dominar o mercado, pelo menos São Paulo e Rio de Janeiro, no fornecimento desses balões ou bexigas de festa. Só que ele não sabia que durante 6 meses no Brasil não há produção do látex, que é a matéria-prima que faz a bexiga. E ele não sabia, ele não fez estoque de látex, ele ficou 6 meses sem ter matéria-prima para produção e acabou tendo que fechar a empresa. Isso é um exemplo claro de não conhecer o mercado que você está entrando. Olha como é importante isso. E para o empresário que ainda não sabe, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados não é um custo e não deve ser encarado como um custo, mas sim como um investimento. De acordo com uma pesquisa do Cisco, ao redor do mundo, a cada dólar investido em proteção de dados e privacidade, há um retorno de 2,7 dólares, ou seja, 270% de retorno. Só que no Brasil esse número é ainda maior. A cada dólar investido em proteção de dados e privacidade, há um retorno para a marca, para o sucesso da empresa, para o lucro que essa empresa tem, aumenta em 3,3. A cada $1 gasto, volta 3,3, ou seja, 330% de retorno. Que investimento que dá um retorno desse? Investir em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados dá esse retorno e um dos motivos é exatamente isso. Você vai organizar a sua empresa vai ter governança corporativa que nunca teve. E tendo essa governança vai aumentar o que o empresário quer no final do mês. Aumentar o lucro líquido. Legal, né? Antes de eu falar o terceiro grande benefício para a sociedade, deixa eu me apresentar que eu falei pra caramba aqui. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal. Todos os dias temos novos conteúdos inéditos, então ativa o sininho das notificações para você não perder nada. E o terceiro grande ganho da sociedade é a efetiva proteção, a segurança dos dados pessoais, porque todo empresário vai ter que fazer a segurança, medidas de segurança lógicas e físicas administrativas aptas a proteger esses dados pessoais de incidentes de segurança com os dados pessoais. Gostou desse conteúdo? Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Vai acontecer a última maratona de adequação à LGPD do ano de 2023. Começa agora dia 6 de novembro. E para você se inscrever e participar gratuitamente, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E lá nós teremos mais de 30 horas de conteúdo online, todos os dias ao vivo às 19 horas por 21 noites. Por isso que é uma maratona. Mais de 30 horas de conteúdo onde eu vou ensinar tudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, da teoria até a prática, de graça. Então não perde essa oportunidade, se inscreve no link que está aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, antes de ir embora, aperta o like e a gente se vê amanhã.